Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por esse momento, dando continuidade ao vídeo. Eu gostaria de falar o seguinte: por que é que eu não concordo que nós devemos dar ou devolver o dízimo? Primeiro que para que eu possa dar algo a alguém, primeiro eu tenho que possuir. Então, como tudo é de Deus, eu não tenho como dar a Deus. E devolver porque traz a ideia de empréstimo. E até porque eu pesquisei na Bíblia e não encontrei sequer um texto que mostre alguém devolvendo o dízimo ao Senhor. Mas encontrei vários textos onde alguém dá o dízimo ao Senhor. Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, Gênesis capítulo 28, versículo 22, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14, livro de Números, capítulo 18, versículo 21 e Mateus 23 e 23. Então, dentro desse interim, eu sou a favor, isso é um pensamento, é uma opinião minha, certo? E respeito a opinião dos demais irmãos. A minha opinião, o meu conceito é que nós devemos pagar o dízimo ao Senhor. Aí, como eu falei no vídeo passado, não, irmão, não pode pagar o dízimo, porque pagar o dízimo fala de uma obrigação. E nós não temos obrigação. Ora, a obrigação foi na lei do Antigo Testamento. Então quer dizer que pela graça é facultativo. E eu já expliquei que facultativo significa que eu tenho duas opções: fazer ou não fazer, dizer ou não dizer. Entendeu? Então, se eu der o dízimo ou não der o dízimo, eu não estou errando, eu não estou pecando. Então, o dízimo não é facultativo. O dízimo é uma obrigação moral. No dízimo é 10%, mas pela graça é de acordo com o coração. Ora, se eu entendo que Deus não vai constranger o meu coração, não vai persuadir o meu coração para que eu possa contribuir com 10 ou mais por cento dos dízimos, então quer dizer que, de acordo com o que o meu coração propuser, sem a intervenção de Deus, eu dou se eu quiser. Porque se no meu coração eu não devo dar nada, então eu não vou dar nada, até porque é facultativo. E se no meu coração eu der menos, também eu posso dar, porque é facultativo. Não, mas a lei diz que o dízimo é uma obrigação, mas na graça é uma espontaneidade. Então, se não for espontâneo, então eu não vou dar. Eu também não estou pecando. Meus irmãos, nós temos que pensar e repensar. Como eu falei no vídeo passado, dar também tem o sentido de pagar. Por exemplo, eu citei, vou citar novamente. Dei R$ 60 por este livro. Devolver também tem o sentido de pagar. Por exemplo, uma operadora de serviço se comprometeu diante do PROCON e de seu cliente devolver o valor pago em dobro por todos os serviços não solicitados. Então, tanto dar como devolver também tem o sentido de pagar. Quando nós nos depararmos com termos, temos que ter o cuidado não só do seu significado, mas também do seu sentido. Como, por exemplo, falei no vídeo passado, que em Jeremias capítulo 20, versículo 7, diz: Tu me iludiste, Senhor, e fiquei iludido. Então, iludir aí tem um termo que significa enganar, dar falsas promessas, e a palavra em hebraico é patá, que significa enganar, significa dar falsas promessas e ludibriar alguém.
Então veja realmente que isso é muito sério. Malaquias 2,16 diz que eu, Senhor, Deus dizendo, eu, Senhor, odeio o divórcio. E odiar em hebraico, aqui em Malaquias, é sané. E sané significa repudiar, significa aborrecer, entre outros e outros textos. Então temos que ter o cuidado quando a gente pronunciar determinados textos. Outra coisa, sonegar o dízimo é roubar a Deus, porque Malaquias 3,8 diz, roubará o homem a Deus, e quando alguém diz, em que havemos de roubar? Nos dízimos e nas ofertas. Veja bem, roubar em Malaquias 3, 8 e 9 é cavar. Não é cavar de fazer um buraco. É cavar é o termo hebraico para roubar. Mas conforme os dicionários que eu tenho, não é pouco, eu tenho mais de 4 dicionários hebraico, muito mais, que diz que é de significado incerto. E quando ele pronuncia roubar, ele coloca uma interrogação mostrando que nem ele mesmo tem a certeza. Aí ele diz roubar. Em outros dicionários diz que cavar também significa apoderar-se, significa, deixa eu ver aqui que eu notei, significa enganar, despojar, esconder, encobrir e apoderar-se. Existe ainda outros termos hebraicos para roubar, que é ganave, que significa roubar no sentido de tirar aquilo que pertence a outro ocultamente. Isso fala mais do furto do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Já gazale, que significa roubar, arrancar à força, traz a ideia do que está no artigo 157 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: é a subtração mediante grave ameaça ou violência à pessoa após haver, por qualquer meio, reduzido a possibilidade de resistência. Segundo o pastor Hernando Dias Lopes, ele disse o seguinte, deixa eu ver aqui, ele disse o seguinte, reter o dízimo é uma apropriação indébita. Levítico capítulo 27, versículo 34. Ele diz, existe um crime cometido com muita frequência no mundo dos negócios chamado de apropriação indébita. Ora, se no mundo dos negócios isso é um crime, e o que dizer no mundo espiritual? Então, logo ele afirma o seguinte, reter o dízimo é um ato de apropriação indébita. Deus nos entregou um valor para que desse valor tirássemos e repassássemos à igreja, mas nós o retemos para consumo e interesse próprio. Aí eu pergunto o seguinte, o dinheiro entra como apropriação indébita? Se for fungível, sim. Mas o que é ser fungível? É tudo aquilo que se gasta ou consome-se com o tempo. Então, na hipótese do dinheiro ser fungível, é confiado a alguém pelo dono para ser entregue em determinado tempo. E se isso não ocorrer, pode acontecer a apropriação indébita. Segundo Vicente A.L. Tavares, ele diz que o dízimo é para ser uma bênção, mas torna-se uma maldição, porque o homem ele começa a tocar naquilo que não é seu ao se apropriar do que é de Deus. Então, meus queridos, o dízimo, alguém pode dizer, não, o dízimo não tem um mandamento específico. Ora, o próprio livro Dizimista, Eu, de Paulo César Lima, na página 85 em diante, diz que o dízimo é um mandamento moral inadiável para todos. E que nós temos o dever e a obrigação
de pagar o dízimo. Até o próprio Paulo César diz que nós devemos pagar quando ele cita Mateus capítulo 23 e 23. Então, pouco assunto sobre pagar, devolver ou dar o dízimo é ventilado. Mas eu acredito que nós devemos pagar, porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse, na uma das cartas aos Coríntios, ele disse que nós temos o dever de sustentar os líderes que trabalham integralmente à frente das igrejas. Então, se nós devemos, fala de dever. Se fala de dever, fala de obrigação. Se fala de obrigação, fala de responsabilidade. Então, como é que eu não posso ter uma obrigação se há um mandamento moral? Por falar em mandamento moral, o que eu quero dizer é o seguinte, que pode entender que a lei foi abolida. Não, a lei foi abolida não. A lei moral continua valendo até hoje e sempre continuará. Porque a lei cerimonial é que foi abolida. 1 João 3 e 4 diz que pecado é transgressão da lei moral de Deus. E Romanos capítulo 3, versículo 20 diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 4 e 15 diz que aonde não há lei, não há transgressão. Paulo disse em Romanos 7 e 7 que ele não teria conhecido senão através ou por meio da lei. Então há sim um mandamento moral. E nós devemos realmente pagar. É por isso que muita gente não leva a sério o dízimo. Nós temos realmente que pagar o dízimo ao Senhor, porque dar também significa pagar, como eu já falei. Devolver também significa pagar. Olhe, medite e analise os textos. E se vocês não concordam, eu estou aqui para receber as críticas, seja construtiva, positiva ou negativa, mas contanto que vocês meditem nesse vídeo. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho que respeitar a opinião de cada um, mas a minha opinião é essa, que o dízimo ele tem que ser pago, certo? Não é uma coisa forçada porque a lei diz que eu devo fazer, porque nós não devemos guardar a lei e os mandamentos morais para ser salvo, não. Mas como salvo em Cristo, eu tenho que guardar e obedecer os mandamentos morais. Porque se eu não obedecer os mandamentos morais, como é que eu vou continuar na salvação? Que Deus abençoe e que Deus ajude a todos, em nome de Jesus.